Olá pessoal, boa tarde, sexta-feira, coisa boa hein? Sextou, final de semana, que hoje é dia 21 de janeiro, tá começando, tá no ar, mais uma edição do seu jornal, o Jornal com a Cara da Comunidade. Hoje nós vamos falar sobre o trânsito na nossa entrevista do dia, sobre mudanças no Código de Trânsito Brasileiro e ainda fazendo uma análise de pequenas situações aqui na nossa cidade. É importante a gente comentar um pouquinho a respeito do trânsito, o que dá para melhorar, o que nós, como motoristas, podemos fazer também para melhorar a fluidez do trânsito. Emerson Luiz Andrade já está aqui do meu lado, consultor em trânsito e transportes, policial rodoviário estadual de Santa Catarina, na reserva agora, especialista em meio ambiente, gestão e segurança do trânsito, bacharel em direito e assim vai. O currículo é extenso. Emerson, tudo bem? Prazer te receber aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigado, né? É um prazer em estar aqui. Conversar sobre trânsito, como viu aí, é a minha rotina, né? Que legal, gente. A luta, né? A busca é sempre por um trânsito mais, né? mais humanizado, mais seguro. Esse é o grande desafio. Como conseguir isso? Aí está na mão aí dos nossos condutores, dos nossos gestores, né? Todo mundo tem que fazer a sua parte. Cada um fazendo a sua parte e creio que a gente vai conseguir. A gente vai falar daqui a pouquinho um pouco sobre a mudança no Código de Trânsito Brasileiro, até porque existem algumas dúvidas, né? Algumas mudanças. Essas mudanças aconteceram ano passado? Sim. Né? Algumas vão ter repercussão, né? Tem o período da vacatio, né? Para 2024, mas é uma questão processual, né? É mais parte administrativa dos órgãos de trânsito. E tem aquelas que já tiveram efeito imediato. A gente vai falar delas daqui a pouquinho. O Emerson, você tem andado de carro aqui por Itapema? Tenho quando consigo, né? Assim, não, a ideia de vir para Itapema foi justamente tentar, hoje eu resido aqui na cidade, né? Então é fazer com que eu conseguisse ter a minha mobilidade, ter os meus deslocamentos sem a utilização do veículo. Perfeito. Né? Mas quando é necessário, aí sim eu faço uso aqui das vias, né? Públicas, né? Aqui do município. E o que você acha? Fazendo uma análise assim bem básica do nosso trânsito. Não existe mágica no trânsito, né? Tem momentos que, né, a quantidade de veículos para a capacidade das vias do município, ela não suporta, ela não comporta, então não tem como. Mas os moradores, né, a quantidade de habitantes e para as vias que tem no município, quantidade de veículos, né, quantidade de moradores e as vias, eu creio que dá para fazer um bom trabalho. Né? Tem alguns gargalos assim que já percebi, principalmente em situações aqui na Marginal, né, que aí tem um conflito de competência, município, DENIT, União, né, mas que, no meu ponto de vista, já demorou para ser resolvido. Né? Um exemplo é lá embaixo, na meia praia, aquele viaduto do bombeiro, ali, né? Aquela saída ali, não consigo entender, né? Por que até hoje não se fez alguma proposta, né? A engenharia está aí para resolver esses problemas, né? Mudar ali aquela estrutura e, enfim, não. Então são pontuais. Né? A grande maioria se verifica, né? As vias são boas, são bem sinalizadas, né? Vias de mão única, o que facilita, né? Evita, né? O cruzamento, o conflito entre veículos. Então, se vê uma proposta, assim, uma tendência de melhoria constante. Né? Mas tem situações que são pontuais que não dá para postergar. Isso só irrita o condutor, né? Irrita o condutor, irrita aquele que passa, provoca acidente. São locais que fomentam, né? Falar em irritação, tu tem as imagens, Vini, do que aconteceu ali em Balneário? A gente vai mostrar umas imagens. As pessoas não têm mais paciência para nada. Olha, Emerson. Olha só. Que loucura, rapaz. Arrancando. Eu não sei o que aconteceu. Me lembra o filme Um Dia de Fúria. Um Dia de Fúria, eu assisti esse filme. Mike Douglas, né? Isso. Olha só. É o que nós estamos falando, né? Todos têm a responsabilidade por um trânsito seguro, mas tem situações que, principalmente, né, ali a municipalidade, que o grande desafio dos gestores municipais, e aí eu falo prefeitos, né? Eu acho que um dos grandes desafios deles é a mobilidade urbana.
É mobilidade. Recentemente eu concedi uma entrevista para um órgão de imprensa da capital, onde me perguntaram o que eu achava, né? População de quase 7 milhões e 500 mil habitantes em Santa Catarina, com uma frota de veículos chegando a 6 milhões. Nossa. Então nós estamos quase 1 por 1. E se você olhar dentro do carro... Sim, é uma pessoa, por carro. É um motorista por carro. E se a gente ainda retirar ali as pessoas que não são habilitadas, de 0 a 17, 18 anos, não são habilitadas, então não tem carro. E os idosos, que é uma parcela significativa nessa população de 7 milhões e quase 7 milhões e 500 mil pessoas, é 2 carros praticamente para cada pessoa, né? Então tem mais carro do que pessoas habilitadas, né? Então assim, ó, é muito veículo, as vias continuam as mesmas, BR-101 é um exemplo disso, né? Quando foi duplicada já dava sinais de estrangulamento. E a gente não tem uma visão, né? Infelizmente, seja os nossos gestores, estadual, federal, não tem aquela visão para 50 anos, para 40 anos, né? Às vezes é muito paliativo. Quando você toma uma atitude, o número de veículos daqui a 10 anos ele vai estar bem maior, por exemplo? Se nós pegarmos a estatística, Pedro, se a gente verificar que os jovens, né, já é uma tendência que não estão tão afoitos a tirar a primeira habilitação, podemos ter uma mudança num futuro não muito distante, né, coisa de 10, 15 anos. Até porque os aplicativos hoje são uma realidade, aí associa isso à legislação de trânsito, onde, falando que não está restrito só aos jovens, né, mas o uso da bebida, né, beber e dirigir, né, uma multa que gira em torno de R$3 mil, 12 meses sem dirigir. Então, aquela pessoa que se arrisca ainda, e tem gente se arriscando, é porque não tem noção do problema que ele gera para ele mesmo, né? Então, partindo disso, a fiscalização está mais intensa. Há 10 anos atrás, nós não tínhamos tanto agentes de trânsito como nós temos hoje. Antes era só a polícia militar, né? Ou as polícias rodoviárias. Então, o que nós temos hoje? Um aumento, né? Está se intensificando a fiscalização de trânsito e com isso as pessoas estão se desestimulando, né? De sair com seus carros. Emerson, eu quero mandar um abraço, pedir licença aqui para eu mandar um abraço para o Sandro Lenzi e o Edson Garcia, que também estão assistindo a gente. Grande abraço. E também o Fábio. O Fábio está te mandando um abraço. O Fábio que me sugeriu, inclusive ele me marcou na publicação e disse, olha, leva o sargento lá para conversar com vocês. O Fábio, um abraço, Fábio. O Fábio é um jogador caro, né? O Fábio é um jogador caro, o Fábio. Um abraço, Fábio. Querido. Obrigado aí pela indicação. Legal. Grande abraço. A gente que agradece. Figuraça. A gente me pauta aqui às vezes, traz material para a gente aí, me informa. O pessoal não conhece, mas ele tem um talento no futebol. Futebol. Ele é enjoado. Ele tem uns dias. Me leva nessa aí, rapaz, que eu jogo futebolzinho também, hein? Me chama aí que eu quero ver. Fábio, tá aí, né? Fica só trabalho, Fábio. Isso aí, boa. Sargento, a gente falou aí da questão dos agentes públicos, né? Questão da mobilidade. Agora, o motorista ele também tem uma responsabilidade muito grande. A gente vê aqui em Itapema as pessoas, né, a gente tem 3 faixas na avenida principal. Lá. Sim, Nereu Ramos, né? E aí o camarada às vezes é rapidinho, para o carro, liga o pisca-alerta e sai. Isso causa um estresse para quem está vindo, uma vontade de... Enfim. É bem colocado, né? Eu vou até aproveitar e citar um exemplo que eu vi ontem. Ontem eu caminhava aqui na Beira-Mar e aí percebi que um veículo tinha passado do local onde ele queria entrar, da rua que ele queria entrar. O que ele fez? Ele voltou. Não, nem ligou o pisca, simplesmente acionou ali a marcha ré e veio. Então os veículos que estavam vindo atrás dele estavam desviando, só que teve uns 2 ou 3 lá que não gostaram, botaram a mão na buzina e num primeiro momento eu fui acometido daquele sentimento assim, né, gentileza gera gentileza, né? Dá uma chance, o cara passou direto, talvez viu uma vaga de estacionamento, que é um pote de ouro, né? Nas ruas, principalmente mais perto da praia, né? Mas no segundo momento, né? O que eu pensei? Se todo mundo fizer isso, Pedro, se todo mundo quiser dar um jeitinho, se todo mundo quiser, mas é só um minutinho, vai virar um caos. Aí não tem mais controle. Então, quando essa situação de parar na via,
ligar o pisca-alerta, porque eu só vou deixar alguma coisa, eu só vou pegar alguma coisa, é porque já está descendo. Isso acontece muito com motorista de aplicativo. E isso quem contrata, quem chama o motorista de aplicativo, seja o táxi, o motorista de aplicativo, tem que ser extremamente rigoroso com eles. É uma questão até de permissividade. Né? Se eu permito que o motorista de aplicativo, né, ou quem vem me pegar, pare embaixo de uma placa de proibido parar e estacionar, né, se a placa está ali é porque ela tem a sua finalidade de proibir, porque tem que dar fluidez no trânsito. Né? Ninguém quer ficar parado. Isso aí gera talvez essa situação, né, não se sabe, né, pontualmente lá em Balneário, mas vai, né, a pessoa vai ficar nervosa, vai querer discutir, aí o outro também já não está no dia bom, vai querer retrucar, né, ninguém sabe quem está dentro do carro. Perigoso. Então os condutores têm um papel fundamental para também fazer com que o trânsito flua de forma segura. Essa situação do pisca-alerta, né, de parar em via, às vezes em frente de garagem, né, lá na porta da minha casa, diariamente. Tudo bem, eu já acordei com a empresa, é uma empresa de carga e descarga, não tem vaga na minha rua e a gente então entrou num consenso. Okay. A gente sempre conversa, mas a gente vê isso acontecendo em muitos locais. Na temporada agora a gente vê pessoas estacionando em locais onde o lixeiro tem que encostar para recolher o lixo. É uma série de situações. Se nós tivéssemos hoje Zona Azul em Itapema, estacionamento rotativo, poderia facilitar? Mas não tenho dúvida alguma. Não tenho dúvida alguma. O objetivo da rotatividade, né, do estacionamento, a área azul, seja o nome que vai se dar, né, para o estacionamento controlado pela municipalidade, ela tem essa característica de fazer com que todos possam utilizar daquele momento, né, daquela vaga, né, não chegar ali no período 7 horas da manhã, deixar o carro, e muitas vezes no comércio... No comércio, o que acontece, né? Às vezes o comerciante, né, o funcionário, lá, o colaborador, ele não estaciona na frente da sua loja, ele estaciona na frente da loja do outro, para a vaga na frente do seu estabelecimento ficar disponível, né? Então a rotatividade, certamente a municipalidade, né, os munícipes vão ganhar bastante pela rotatividade, né, pela possibilidade de aquela vaga ser ocupada por 10, 15 veículos, né, durante o dia, em vez de um. Então a possibilidade das pessoas virem, pelo menos a expectativa de ter uma vaga para estacionar naquela região. E aqui, quando eu vim aqui, né, fazer a pesquisa de mercado, para até vir aqui me instalar, determinadas ruas, mesmo na baixa temporada, não tem local para estacionar. Não é que não tem lugar para estacionar, as vagas já estão ocupadas. Até porque o Itapema está vivendo um momento de franca expansão. Então aqui a indústria, principalmente, né, a indústria aqui da construção civil, quantos colaboradores, quantos empregados, aí o pessoal vem, carro, moto, já se estaciona, vão trabalhar o dia todo, comércio, que já é uma realidade, é o dia todo, todos os dias do ano. Então é uma das soluções, né, é um conjunto de situações, mas é uma das possibilidades, uma das soluções para poder fazer com que dar uma oxigenada aí nas vagas, né, delimitar áreas de carga e descarga, como nós temos vaga aqui. Até acredito que ela é respeitada, né, naqueles horários de 6 da manhã até as 11, alguma coisa assim. Então é bacana, né, privilegiar esse tipo de veículo, porque para eles é difícil, né? A construção civil está crescendo muito, né? A gente vê aqui inúmeras construções. O que a gente percebe, Emerson, é que tem alguns dias, em alguns momentos, que os caminhões acabam se utilizando da rua. Nós não temos agentes de trânsito suficiente, nós não vemos um planejamento para que se sinalize a rua. Às vezes você entra numa rua, chega na metade, está bloqueada, você não, às vezes é mão única pelos caminhões. Tudo bem, é a construção civil, tem que trabalhar, mas eu acho que talvez um pouco mais de planejamento. Tocou num ponto interessante, né? Aí eu volto a dizer, né? A municipalidade ela tem uma responsabilidade, né, em relação a isso, mas também a deficiência, né? Mesmo que tivesse um número né, considerável aqui de agentes de trânsito, certamente ainda não daria conta. Não, é muita construção. Ainda não daria conta, exato. Então, o que acontece, né? As empresas, né, né, as construtoras, as empresas, né, responsáveis aí pelas obras, elas devem, sempre que vão fazer alguma operação, alguma obra,
né, vão ter que, né, descarregar algum material, que vão usar a via pública, né, que vão usar parte ou em todo, elas devem procurar o órgão de trânsito para que o órgão de trânsito faça então a liberação, né, do uso da via, porque é responsabilidade e competência do município, e aí inclusive o órgão de trânsito vai orientá-lo, né, de que forma que ele vai ter que sinalizar. E aí o combinado não sai caro. Não. Se as empresas pedem autorização e assim é autorizado, mesmo com efetivo, um plantel né, que não dê conta, mas pelo menos naqueles dias que tem aquela programação, eu sei que tal rua vai ter esse evento, outra tal rua, nós temos a solicitação, vai lá, sinaliza. Mapear, né? Claro, tu faz um planejamento com as ruas, divulga nos veículos de comunicação, tais ruas, rua tal, terá veículo a partir de tal altura ali, né? Para quem é daqui vai conhecer. Perfeito. E quem não vai ter as placas de sinalização impedindo a entrada, só entra quem é morador, né? Porque vai estar impedido mesmo. Então, não é uma situação tão simples, mas eu penso que tem como resolver exigindo, né? Chamando as construtoras, quem está operando hoje no município, né? Chama as construtoras, faz uma reunião com eles, toda vez que vocês forem fazer tem que trabalhar, tem que ocupar a via, parte dela ou toda, vocês só podem fazer se tiver autorização do município. Porque o município vai saber quais são as ruas que vão ter que ter sinalização e fica fácil até para dar uma resposta para o próprio, né, o munícipe, né? Para não ser surpreendido, né? Entrou como você falou, está lá no final da rua, é mão única, vou ter que cometer uma infração, né? Vou ter que dar a volta, ou andar de ré, ou fazer a volta porque não consigo prosseguir. O Fábio, inclusive, está comentando aqui uma outra situação a respeito das motos elétricas, né? No calçadão, e tem muitas, as pessoas continuam usando sem capacete, enfim, infringindo as regras e as leis de trânsito. Para a moto elétrica, existe uma legislação nacional ou cada município cuida do seu? Não, entra no Código de Trânsito Brasileiro. Toda moto elétrica, nós chamamos aí de autopropelido ou ciclomotor, principalmente essas maiores, que a gente vê aí, parece uma moto mesmo, né? Parece uma Harleyzinha, né? Elas foram equiparadas, são ciclomotor, foram equiparados, né, a ciclo elétrico e foram equiparadas a ciclomotor. Então, para quem está nos acompanhando, né, faça agora um exame de consciência agora, né, tentar ver a imagem, a última vez que viu, e ver se enquadra naquilo que eu vou falar, né. Para usar esse tipo de veículo tem que ter no mínimo 18 anos, né, tem que ter também no mínimo a autorização para conduzir ciclomotor, ou a carteira de habilitação na categoria A, ou tem que ter uma autorização, a ACC, que é uma autorização para conduzir ciclomotor. O critério para tirar uma ACC é praticamente o mesmo da categoria A. Então, não é muito viável, né? Mas, enfim. Então, para poder circular com um ciclo elétrico desse, tem que ter a CNH ou a autorização, ela tem que ter os equipamentos obrigatórios, tem que ter capacete, não pode ser em ciclovia, não pode ser em calçada. Ele é um veículo e tem que ser utilizado a via pública. Não pode usar na BR. Não pode usar na BR. Não pode. Não pode usar na BR, por questões de cilindradas, não pode usar. Mas nas vias rurais, que é os acessos, né, ao perímetro urbano, aí, né, que é o meio que cada um usa da forma, né, que achar melhor. Mas o mais importante é alertar as pessoas que estão comprando achando que é um brinquedo. Nós tivemos uma situação, não com um ciclo desse, né? Mas nós tivemos um Fusquinha. Que estava o pai e a criança andando em São Francisco do Sul, né? Onde a criança de 7 anos estava, inclusive, pilotando. É elétrico aquele elétrico, veículo, né? Aquele, inclusive, é movido a combustão, gasolina. A gasolina. Então, estava na via pública, carrinho pequenininho, parecia de parque. É um brinquedo, parece um brinquedo. Mas ele tem todas as características de um veículo. Então, ele tem que ser registrado, tem que ser licenciado, né? O ciclo, esses também tem que ser registrado, tem que ser licenciado, né? E se for alvo de fiscalização, eu não tenho dúvida que 95% do que está circulando hoje seriam recolhidos ao pátio dos municípios aí, do órgão de trânsito dos municípios. Ou seja, irregularidade do equipamento, ou seja, daquela pessoa que está fazendo a condução. É bem verdade, é bem isso. E é um equipamento que veio justamente para ajudar na mobilidade, né? Claro, o combustível é limpo, né? Não é um combustível fóssil, então ele ajuda até a circulação na cidade, mas tem que ter regras. Deixa eu só fazer uma outra pergunta dentro desse assunto.
A gente vê alguns patinetes elétricos. Ok. Eles também se enquadram? Não, aí o patinete, ele não pode, aí é o contrário, né? Ele não tem exigência de carteira de habilitação, não tem exigência de... aí a regra é o contrário, ele não pode ser utilizado em via pública. Perfeito. Ele tem que ser utilizado em ciclovias ou em calçadas. Perfeito. Aí tem algumas regras no que diz respeito, né, à sinalização, o equipamento dele, né? E inclusive a questões de velocidade, que é muito... É difícil de fiscalizar a velocidade do equipamento desse, mas ele tem limites de velocidade para transitar em ciclovia e em calçada. Mas é bom a gente saber para a gente não cometer um equívoco, Exato, então né? patinete. Alguém, pedir para alguém sair da ciclovia, Exato. Né, tá de O patinete ele pode estar na ciclovia, o patinete pode estar na calçada. Não na via. E não na via. Em contrapartida, o autopropelido, né, o ciclo elétrico lá, aquele não pode estar na calçada, não pode estar na ciclovia, que é a coisa que a gente vê, e só pode estar na via pública. Cara, que bom te receber aqui. Quanta informação, né? Que a gente tá recebendo, coisas que a gente às vezes também não entende da questão legal e não sabe, às vezes vai cobrar. A legislação ela é complexa, né? A legislação é difícil. Os nossos legisladores, né, o nosso Congresso, às vezes, com o intuito de querer ajudar em alguma regra de trânsito, lamentavelmente eles acabam complicando, né? O Código de Trânsito Brasileiro já sofreu várias alterações, né? E agora alguns colegas, né, especialistas na área dizem que virou uma coxa de retalho, né? É aquela coisa, né? Tu tenta cobrir o peito e o pé fica de fora. Ele não atende às nossas necessidades. Apesar de ser uma lei boa, né? Mas existem alguns conflitos ali que poderiam ser melhorados e falados de forma diferente. Emerson, antes da gente entrar na questão do Código de Trânsito, né, a alteração, só mais um assunto, até porque nós tivemos um óbito essa semana, uma morte por atropelamento em Blumenau. O pai e a criança atravessando a rua na faixa de pedestre. Duas situações que eu queria te perguntar. Okay. Faixa de pedestre, sinal está verde para carro. O motorista não é obrigado a parar. Exato. É isso? Exato. É isso aí. Então o pedestre tem que tomar cuidado. Toda vez que o local onde for fazer a travessia, que o pedestre for fazer a travessia, ele tiver o controle semafórico, tiver o semáforo, ele tem que respeitar o semáforo. Não adianta querer botar ali, ameaçar, atravessar. A preferência é dos veículos. Aproveitando, para deixar bem claro, o pedestre ele só tem preferência na faixa quando ele já iniciou a travessia. Quando ele já iniciou a travessia, ele está parado na calçada, esperando ali a oportunidade para atravessar. Os veículos não têm obrigação de parar. Agora a situação ao contrário, não é controle, não está o cruzamento ou o local não tem controle semafórico, né? É só a faixa de travessia, um local onde acharam que é seguro para que os pedestres possam atravessar. Ele estar ali na iminência de fazer a travessia não significa dizer que ele tem preferência. Perfeito. Não. Agora, a partir do momento que ele iniciou, né, e isso aí vem a contrapartida, né? Ele só deve iniciar quando ele tiver certeza que os veículos ou estão parados ou que não tenha veículo. Então, os veículos pararam, né? Porque nós pegamos uma situação pontual. Vou usar aqui o exemplo do município de Itapema, onde que nós temos vias de mão única, que são 3 faixas no mesmo sentido, semelhante ao que é essa tragédia em Blumenau. Ainda tem a moto no corredor. Ainda tem as situações que os motociclistas, que é permitido, né? Principalmente quando os veículos estão parados. Quando os veículos estão parados, o motociclista ele tem autorização, ele está permitido por lei, né, a fazer essa passagem, né, com velocidade, né, reduzida, obviamente, né? Então é mais uma surpresa que o pedestre pode ter. Então ele só deve iniciar a travessia a partir do momento que ele tiver certeza que todos os veículos estão parados para ele, né? Aí sim, aí ele vai ter essa preferência ali né? E essa segurança também. É óbvio, Pedro, que dentro dentro do trânsito, né, nós temos aí a lei também do maior, muito parecido com a selva, né? O maior protege o menor, né? Na selva o maior é o mais forte, é o que, né? E aqui no trânsito a gente trouxe essa mesma, né? Fizemos essa analogia, né? Para que o mais forte no trânsito proteja o mais fraco. Ou seja, os condutores de veículos de grande porte, né, deve se comportar de uma forma a proteger lá o motorista do automóvel, né, a motocicleta, o ciclista, né, Acabou de comentar que o ciclista tem que descer
Da bicicleta. Sim, sim, sim. Então, só para finalizar, então todos os condutores de veículos, sejam eles motorizados ou não, né, eles devem se comportar de uma forma a proteger o pedestre. O pedestre é mais vulnerável. E na maior parte da nossa vida nós somos pedestres, né? A gente não fica 24 horas dentro de um veículo. Então, ora a gente se coloca como pedestre, ora se coloca como condutor. E em relação ao ciclista, ele deve se desmontar, né? Ele deve descer, né? Ele deve descer da bicicleta para fazer a travessia do pedestre. Pisca-alerta. Eu acho que não é obrigatório? Não é obrigatório. Excelente pergunta. A gente tem visto, é comum as pessoas ligarem o pisca-alerta em duas situações bem distintas, né? Uma é quando ele está fazendo a coisa errada, né? Ele estaciona no local embaixo da placa. Ele liga, parece que é o botão de invisível, né? O modo invisível. Na verdade, ele denuncia que ele está errado, né? Justamente. Alguns agentes então dizem assim, está lá, é como se tivesse, estou errado, né? E outra situação que ele está sendo utilizado é justamente assim, uma questão de uma travessia de pedestre, né? Numa via que tem 3 faixas no mesmo sentido, mesmo não sendo regulamentado, porque a utilização do pisca-alerta, sinalização de emergência, é para utilizar em situações de emergência. Então, quando ele utiliza dessa sinalização, ele chama a atenção das pessoas que estão ao redor. Então, imagina, né? Uma via, né, com 3 faixas no mesmo sentido. O primeiro liga o pisca-alerta, já chama a atenção dos demais veículos. Alguma coisa está ali. Pode até ter ocorrido um acidente, né? Ou está só parado para a travessia de pedestre. Então, né, as pessoas os outros condutores, isso ajuda, na verdade, a redobrar a atenção, né? Por que ele está ali parado com o pisca-alerta? Então, eu acho que, apesar de não ser regulamentado, mas ajuda ali a chamar a atenção para o local, né? Nós estamos conversando com o Emerson Luiz Andrade, consultor em trânsito e transportes, falando um pouco sobre o trânsito de maneira geral, e também a gente entrou aqui numa análise, né, a respeito um pouco do trânsito em Itapema. O Daniel Celupi está participando, a Márcia Terezinha, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de vocês. Agora, para a gente entrar na questão da alteração, mudança do Código de Trânsito Brasileiro, o que mais chamou a atenção é em relação ao reboque, ao recolhimento dos veículos. Sim. Foi essa a principal mudança? Sim. O que as pessoas não estão entendendo, Emerson? O que mudou? Eu tenho sido bastante questionado, né? Inclusive não só por imprensa, por alguns colegas, né? A respeito agora acabou o guincho, né? Meu veículo hoje não pode ser mais guinchado. Não é bem assim. Não, até aproveitar, Pedro, a tua audiência, e tu sempre tenta buscar a informação mais fiel possível, né, para manter os teus seguidores sempre mais próximo daquela verdade que tu tens, né, naquele momento. Mas nós temos muito fake news, né? Esse ano vai ser então as pessoas têm que tomar cuidado. Quando receber, às vezes recebe lá a mensagem que aumentou a multa de trânsito, agora a multa vai ser de tanto, agora não vai ser mais multa para isso, mais multa para aquilo. E as pessoas acabam acreditando em qualquer coisa que chega pelos aplicativos ali de mensagem. Então tome cuidado, procure os órgãos oficiais, procure a imprensa, procure a Polícia Militar, procure o órgão de trânsito da sua cidade, né? Tente se certificar se é verdade, né, aquelas informações que estão sendo, que a pessoa recebeu. E, inclusive, essa é uma questão, né, a alteração recente que o Código de Trânsito sofreu, foi a Lei 14.229, de 2021, ela mexeu no Código em vários artigos, dentre eles a questão da remoção do veículo. O que significa remoção? O veículo foi abordado numa fiscalização de trânsito, o agente da autoridade de trânsito, policial militar, policial rodoviário, constatou uma irregularidade, né, e que essa irregularidade ela não pode ser resolvida naquele momento. Não dá para resolver. Pode ser a ausência de um equipamento obrigatório ou um equipamento obrigatório inoperante, ineficiente, né? E então não tem como resolver na hora. O que a alteração propôs então, né? É de fazer com que, se não dá para resolver na hora, não guincha. Libera o veículo, dá um prazo para a pessoa poder arrumar esse veículo e apresentar no órgão de trânsito dentro de um prazo de até 15 dias. Então, o órgão de trânsito recolhe o documento, do veículo, o CRLV, seja ele o físico, seja ele o digital, né, o eletrônico,
faça o recolhimento e dê um prazo de até 15 dias, dependendo ali o problema, para que seja apresentado. Não apresentando o veículo, aí o proprietário, o condutor, ele acaba incidindo numa outra infração, que seria de desobediência, né? Desobedeceu aquele prazo que foi dado. Porém, aquela infração que foi constatada naquele dia, ela é lavrada. Não escapa da multa. Não escapa da multa. Não, da multa não escapa. O que vai escapar, a única coisa era não ser removido. Mas tem um detalhe. Para não ser removido, o agente de trânsito, o policial militar, ele só vai fazer essa liberação se aquela constatação, que aquele problema que foi constatado, não venha causar um problema ali, né? Que não ofereça um risco, né? Isso. Por exemplo, pneu careca, né? Chovendo, pneu liso, né? O pneu é aquilo que vai fazer com que na hora que tu botar o pé no freio, é o que vai fazer o carro segurar e não bater, né? Então, são situações pontuais, mas que serão observados e analisados pelo agente de fiscalização, porque a liberação está condicionada a esse risco. Então, se aquele problema que foi constatado oferece risco à segurança tanto do condutor como dos demais atores do trânsito, esse veículo deve ser removido ao pátio. Claro. Agora, se ele não oferece risco nenhum, esse veículo antes poderia, agora deve ser liberado. Legal, Marlete. Com exceção do não licenciado. O veículo que for abordado, que não estiver licenciado, né, não cumpriu com as suas obrigações lá de pagamento de IPVA, das taxas, né, aí esse veículo, no momento da abordagem, se for constatado, vai ser autuado e vai ser chamado o guincho e esse veículo vai para o pátio. Porém, se até o momento, né, daquela manobra ali de guinchar, né, de fazer o processo de remoção, a pessoa conseguir pagar, porque hoje, né, no aplicativo, celular, paga lá abre o aplicativo do seu banco, né, paga o IPVA, se naquele interim conseguiu, né, resolver o problema, também não vai ser guinchado. Mas vai ser multado. De qualquer forma, excelente pergunta. É até bom até para a gente deixar bem claro. O agente de trânsito, policial militar, não tem a prerrogativa de não autuar. Não tem. Se um agente de trânsito, se um policial militar, policial rodoviário, no momento da abordagem, viu a infração de trânsito, ele flagrou, ele não lavra um auto de infração, ele está cometendo, em tese, um crime de prevaricação. Ele corre o risco de ser excluído da instituição se assim for denunciado e comprovado. Então, às vezes as pessoas assim, mas me dá uma chance aí, foi só uma, né? Foi só hoje. Né, dá uma ajuda. A lei não prevê. Deveria educar mais, vocês têm que educar mais, né? Só querem multar. É uma obrigação deles. Ou muda a lei para que eles possam fazer a primeira abordagem ser uma educação, né? Caso contrário, eles são obrigados a agir assim. Certo. Emerson, eu queria te agradecer. Muito bom o nosso bate-papo aqui. A gente teria muito mais assunto, mas o nosso tempo não permite. O Emerson Luiz Andrade, consultor em trânsito e transporte, conversando com a gente. A Márcia Terezinha mandou mais uma mensagem. A Marlete Luciano falou que é muito esclarecedora a sua entrevista. Eu acho que a gente abordou temas bastante importantes, atuais, né? E aquilo que a gente tem visto acontecer. É bom quando a gente consegue trazer algumas situações e falar sobre elas. Emerson, eu deixo espaço aberto aqui no jornal para você voltar. Bom, eu agradeço, te desejo sucesso aí, que 2022, né, seja um ano bom, de saúde, próspero aí, né, que consiga aí alcançar os objetivos, né, e que Deus abençoe a todos aí, que tenhamos aí um bom final de semana. Obrigado pelo convite, também estou à disposição. Assim a gente vai deixando um abraço carinhoso a todos. Bom final de semana, grande beijo, gente. Segunda estaremos de volta, hein? 17h30.